Graça e paz, meus irmãos. Abram suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler a introdução e a palavra e fazer um breve estudo dos versículos 1 a 10. Introdução. Visão geral. Autor: Apóstolo Paulo. Propósito: assegurar aos cristãos tessalonicenses do amor que Paulo tinha por eles e instruí-los a respeito da importância de viver para Cristo e entender corretamente as etapas do seu retorno. Data: 50-51 depois de Cristo. Verdades fundamentais. Devemos agradecer a Deus pela fidelidade do seu povo. Os cristãos devem ser elogiados pela sua fidelidade. Os cristãos devem viver de maneira a agradar a Deus. Os cristãos que morreram ressuscitarão quando Cristo voltar. Os cristãos devem estar sempre prontos para o retorno de Cristo. Prefácio e saudação. Paulo, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Ação de graças. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só a Macedônia e a Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meus irmãos, vamos iniciar o estudo, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Aqui lembrando que a trajetória de Paulo, Silas e Timóteo lá em Tessalônica, nós vimos em Atos 17, que já temos inclusive o estudo gravado. Aqui trata-se de uma carta que Paulo enviou aos Tessalonicenses, ou seja, ele não estava em Tessalônica. Versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Aqui a primeira observação que eu quero trazer para vocês, ele fala assim, Paulo, Silvano e Timóteo. Mas quem é Silvano? Silvano é Silas. Lembre que naquela época, a gente tinha várias diferenciações entre os nomes, como Paulo, Saulo, como Pedro e Cefas, Simão, enfim. Não é uma informação relevante, é apenas para a gente ter o entendimento. Aqui inicia-se falando ação de graças, E eu quis trazer o que significa ação de graças. Constantemente nós vimos, uma missa de ação de graças, uma oração em ação de graças, um culto em ação de graças, enfim. Significa expressar gratidão a Deus por suas bênçãos e providências, reconhecendo-o como fonte de toda bondade e provisão. Ou seja, é uma declaração pública da nossa necessidade e dependência e da soberania de Deus sobre nossas vidas.
Versículo 2. Continuando aqui, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Aqui eu trouxe uma referência bíblica que está no Evangelho de João, capítulo 17, que trata-se da oração sacerdotal de Jesus. Eu trouxe duas partes distintas, mas é bem interessante, seria muito bom se vocês tiverem interesse, abrir na Bíblia de vocês, João 17, e ler todo esse capítulo. Versículos de 9 a 10. Aqui é Jesus orando a Deus. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então aqui é Jesus, nesse momento, ele está orando pelos seus discípulos, por aqueles que o seguiam naquela época. Agora vamos continuar com uma outra referência do mesmo capítulo em João 17, mas agora mais adiante, versículo 20 e 21. Jesus continua orando. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, ou seja, por nós que hoje recebemos o Evangelho, que é a palavra de Deus, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Jesus, aqui nessa passagem no Evangelho de João, ele está exemplificando essa oração a qual Paulo se refere, que estão orando sem cessar por outros, pelos que o Pai lhe deu. E no caso são os cristãos, os convertidos, aqueles que creem em Jesus Cristo. Versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai a operosidade da vossa fé. Operosidade refere-se a uma fé que se manifesta em ações e em obras concretas, em vez de ser apenas uma crença passiva. Assim como diz Tiago, que uma fé sem obra é morta. Aqui, Paulo está reforçando esse conceito. Não basta, meus irmãos, nós simplesmente, uma vez por semana, no domingo, a gente vai lá na igreja, perde uma hora e meia de culto ou de missa lá, e acha que está tudo certo, que isso é ser cristão e que isso é ter um relacionamento com Deus. Na verdade, quando Paulo fala operosidade, ele diz que tem que ter ação. Fé sem obras é morta. Continuando aqui, da abnegação do vosso amor. Abnegar, meus irmãos, é renunciar à própria vontade, os seus desejos e interesses próprios, em favor de Deus e em favor de outros. Quando nós vimos que Jesus, quando ele foi questionado sobre quais eram os maiores mandamentos, o maior no caso, pelos fariseus, e Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo seria amar ao próximo como a ti mesmo. Contra estes mandamentos não há lei. E aqui Paulo também está reforçando os mandamentos de Cristo. Concluindo o versículo 3, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, ela nos traz a esperança. A esperança que nós vamos ter uma vida boa, tranquila, farta aqui na terra? Não. A esperança que nós vamos conquistar a salvação, que nós vamos ser absolvidos, salvos no dia do julgamento. Versículo 4. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Aqui também é um tema que muitas vezes a gente tem discussões vãs que não nos agregam nada.
Porém, nós temos que crer que somos eleitos o povo de Deus, não pela nossa genealogia sanguínea, mas pela nossa genealogia espiritual de Abraão. Eu trouxe uma passagem aqui para que a gente veja o que Jesus fala sobre isso no Evangelho de João, capítulo 6, nos versículos 37 e 38. É sobre a eleição. Jesus falando, tá? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, se Deus enviou alguns, não são todos, para Jesus, esses uns são os chamados eleitos. Quais são os eleitos? Quais são os salvos? Sinceramente, eu não sei dizer. Eu gostaria de estar fazendo parte desses eleitos e desses salvos. Mas nós só vamos ter certeza disso, meus irmãos, é no dia do juízo. É no dia que nós vamos estar frente a frente com Jesus. Versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Aqui Paulo, mais uma vez, reforçando que eles levaram a palavra do Evangelho de Jesus, pregando a salvação, o arrependimento, o amor, a conversão. Porém, eles não têm poder nenhum de converter as pessoas. Quem converte é o Espírito Santo. Mais uma vez aqui em João, capítulo 16, versículo 8, Jesus diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Jesus falando que após a sua morte, Deus ia enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, e que ele que ia fazer a verdadeira conversão. Ele que ia fazer a obra. Versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Aqui, meus irmãos, vale ressaltar assim, quando Paulo diz que os crentes de Tessalônica, eles se tornaram imitadores nossos, que estava dizendo dos discípulos e do Senhor, que seria Jesus, não é porque eles são bons e as pessoas estão imitando eles, porque eles são merecedores, porque eles são pessoas dignas de serem imitadas, mas é porque os próprios discípulos são imitadores de Cristo, vivem como Cristo, de acordo com a verdadeira palavra pura e simples de Jesus Cristo, sem colocar e nem tirar nada. Essa é a nossa obrigação como cristãos. Infelizmente é muito distorcido nos dias de hoje. Naquela época também era, né? Sempre aconteceu essa distorção. Nós devemos viver conforme a palavra. Tudo que for retirado ou acrescentado, como o próprio apóstolo Paulo diz, que seja anátema, que seja maldito. Devemos prestar muita atenção, pois muitas igrejas, a gente pode falar pela nossa realidade, né? Estão muito preocupadas com usos e costumes, com tradições, com constituições, com regulamentos burocráticos e que não agregam nada para a vida cristã, que não edificam, apenas que dificultam a vida e aumentam o fardo do cristão. Nós devemos estar muito atentos a isso, meus irmãos. Aqui, quando Paulo, no versículo 6, continuando aqui, ele diz que estão em meio a muita tribulação, né? Quando nós lembrarmos o que aconteceu em Tessalônica, caso você não lembre, pode voltar lá em Atos 17, que você vai ver a trajetória, o que aconteceu. Em meio a muita tribulação e com a alegria do Espírito Santo. Eu já falei isso outras vezes, mas vou
trazer aqui novamente a reflexão. Como que pode ser com alegria se estão passando por muita tribulação? Essa alegria a qual se refere está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, dos versículos 22 a 26, que são os frutos do Espírito Santo. Não quer dizer que nós não vamos ter aflições, não quer dizer que nós vamos passar por batalhas, mas que nós vamos enfrentá-las e vencê-las e nos basearmos o nosso comportamento nos frutos do Espírito Santo. Esses são os verdadeiros cristãos, a alegria e a paz que só tem quem conhece a Jesus. Versículo 7. De sorte vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Vamos trazer uma referência aqui a Tiago 1, versículo 22, que diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando Paulo diz que eles se tornaram modelo, ele não falou que eles estavam pregando a palavra, ele falou que eles estavam vivendo conforme os ensinos de Jesus. Continuando aqui no versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, a conversão, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Observem que Paulo estava dando um testemunho aos Tessalonicenses que a sua fé estava sendo espelhada por outros, estava sendo vista. Eles conseguiam saber que aqueles irmãos de Tessalônica eram verdadeiros cristãos através das suas atitudes, um testemunho de vida. Versículo 10, para concluir esse trecho do estudo: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aqui Paulo, concluindo esse trecho do estudo, dizendo que a salvação vem através da fé em Jesus Cristo e pela graça de Deus só. Ah, mas eu não tenho que me arrepender, eu não tenho que mudar de vida. Cara, se você crê em Jesus, você vai se arrepender dos seus pecados. Se você crê em Jesus, você vai ter uma conversão, você vai mudar de vida. Agora, se você não tem arrependimento e não tem conversão, você não crê em Jesus. Não tem como você crer e não se converter, você crer e não se arrepender. É isso que diz aqui na nossa palavra. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.